Ei, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula de bioquímica. A primeira a gente fez lá naquele formato online, na aula, né? Essa segunda aula eu vou deixar gravada para vocês, para que vocês possam assistir antes do nosso momento de aula online, para aproveitar mais, né, o momento para tirar as dúvidas, tá bom? Então, aproveitem a aula, qualquer dúvida eu estou à disposição. O conteúdo na nossa aula de hoje é sobre lipídios. A gente pensa que lipídios é só gordura e só serve para óleos, gorduras, ceras, né? A gente já tem um conhecimento prévio sobre lipídios e a gente acha que é só para armazenar energia, mas nessa aula de hoje nós vamos ver que lipídios têm muitas outras funções extremamente importantes para as células, tanto animais quanto vegetais, e imprescindíveis, tá? Assim como os outros compostos orgânicos que a gente está estudando. Então, os lipídios é um grupo de composto quimicamente diverso, e sua grande característica é que quase todos são insolúveis em água. Então, eles não se dissolvem com água, tá? Devido às suas características bioquímicas da estrutura das moléculas, tá? Eles não conseguem se dissolver em água. Quais são os exemplos de lipídios que nós temos? Nessa imagem aqui a gente pode ver atum, abacate, óleos, né, grãos, então óleo de semente de girassol. A gente tem diversos exemplos de lipídios em alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Em maior quantidade, ele está presente nas gorduras e nos óleos, e ele serve como fonte de armazenamento de energia. Existem também os fosfolipídios e esteróis, que são elementos estruturais que estão presentes na membrana plasmática. Mas em menores quantidades nós temos outras classes de lipídios que são extremamente importantes para o bom funcionamento da célula. Eles servem como cofatores enzimáticos, a exemplo de vitaminas. Eles servem como transportadores de elétrons, tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, como pigmentos fotossensíveis que agem ali no processo de fotossíntese. Eles atuam também como hormônios e mensageiros intracelulares. Em momentos de estresse da planta, a planta utiliza de fontes de lipídio também para enviar informações, e em alguns momentos eles regulam também a atividade de alguns genes. Então, a função dos lipídios vai além da reserva de energia. De fato, a maior quantidade de lipídios nos organismos servem para a reserva de energia, cerca de 80%. Porém, uma pequena quantidade de lipídios tem também outras funções chaves no processo do metabolismo celular. Então, vamos estudar os lipídios de armazenamento. Características. Eles compõem mais de 80% da massa seca de um adipócito, ou seja, de um tecido adiposo. Exemplos: gorduras, óleos. De onde eles são derivados? Eles derivam dos ácidos graxos. Nós vamos estudar que existem ácidos graxos saturados e insaturados, de cadeia longa, de cadeia curta, e isso também vai determinar a característica deste lipídio, característica bioquímica, se ele é solúvel ou insolúvel em água, como é que ele se comporta na temperatura ambiente, se ele é sólido, se ele é líquido, ok? Então, ácidos graxos são ácidos carboxílicos, então ele tem o grupamento carboxílico, aquele C-OH, né, que a gente já conheceu lá na estrutura do aminoácido, com cadeias hidrocarbonadas de 4 a 36 carbonos. Como é que a gente faz a nomenclatura? Começa a contar o número de carbonos a partir do ponto da carboxila. Então, lá no ponto da carboxila, onde a carboxila está na ponta, na extremidade da molécula, a gente começa a contar o número de carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu vou mostrar na imagem, vai ficar mais fácil. Exemplo, ácido palmítico. Ele tem 16 carbonos e é saturado. O que é saturado? É porque ele não tem nenhuma ligação dupla, ok? Então, o ácido palmítico, a gente vai representar ele dessa forma aqui, ó, 16, quer dizer que ele tem 16 carbonos.
para nenhuma insaturação, 0 insaturações, tá? Então, ele é um carbono, mas é um ácido que tem essa estrutura. O ácido oleico, ele tem 18 carbonos e apresenta uma ligação dupla. Então, a gente vai representar dessa forma, 18, 2,1, 18 carbonos e uma ligação dupla. Aqui a molécula, para a gente ver o exemplo. Então, o ácido palmítico. Aqui tem a extremidade da carboxila. Aqui, cada pontinho aqui, como vocês viram em química orgânica, é um carbono, ok? É uma ligação com o carbono, cada quina aqui da estrutura. A gente começa a contar, então, a partir da carboxila. Então, ele vai ter aqui, ó, 16 carbonos. Se a gente for contar quantos tem aqui, são 16 carbonos. E quantas insaturações nós temos nessa molécula? Nenhuma, porque a gente não conta aqui a da carboxila, porque a carboxila vai ter para todos, tá? É por isso que alguns, eles são líquidos em temperatura ambiente, né? O fato dele ser líquido diz respeito às suas ligações, dupla ligações, tá? Então, todos apresentam carboxila. Então, a gente vai olhar das outras ligações, não da carboxila. Ácido esteárico, ele tem 18 carbonos, ok? E nenhuma insaturação, 18, 2,0. Então, na molécula dele, a gente não observa nenhuma insaturação. No ácido oleico, nós temos 18 carbonos e uma insaturação, ok? Mais na frente a gente vai ver que a gente põe um deltazinho assim e coloca o número do carbono que ocorre aquela insaturação. Aqui no ácido linoleico nós temos 18 carbonos e quantas insaturações? Uma, duas e duas insaturações. Quanto mais insaturações, mais a substância tende a ser líquida na temperatura ambiente. Então, essas insaturações, elas modificam o ponto de fusão, tá? E a substância é líquida à temperatura ambiente. Ou pastosa, né? Na consistência de óleo ou de cera, não é sólida. Então, vamos estudar mais um pouco dos ácidos graxos, já que eles compõem, né, os lipídios. Outra nomenclatura alternativa é quando a gente começa a contar o carbono do grupo metila, ou seja, o que está mais distante na outra extremidade da carboxila, a gente chama ele de carbono ômega. Então, essa nomenclatura ela é um pouco diferente da anterior, que começa a contar o carbono a partir da carboxila. Essa começa a contar a partir do outro extremo. Então, vocês já ouviram falar de ômega 3, ômega 6, né? É por conta dessa forma de contar o número de carbonos. Então, são ácidos graxos ômega 3, são ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, tem mais de uma insaturação, com uma ligação dupla entre o carbono 3 e o carbono 4. E tem uma característica que nós, seres humanos, a gente não tem capacidade enzimática de sintetizar ômega 3. Por isso que a gente tem que consumir da dieta. E tem a parte, né, de propaganda do ômega 3 é muito grande, porque ele faz bem para a saúde, e nós temos que consumir da alimentação, porque a gente não consegue produzir. Onde a gente encontra ômega 3? No atum, nos peixes em geral, né, nas oleaginosas, tá? Então, um exemplo aqui nas imagens de onde a gente consegue ômega 3. E aqui o outro exemplo, então lembra que lá naquela nomenclatura a gente começava a contar o carbono aqui da carboxila, né, do grupamento carboxílico, contava aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa nomenclatura onde a gente tem os ômegas, a gente começa a contar a partir da outra extremidade, tá? Então, onde foi que apareceu a insaturação? Foi aqui entre o carbono 5 e o carbono 6. Então, a gente dá o nome de ácido linoleico ômega 6. No ômega 3, a gente começou a contar aqui da outra extremidade. 1, 2, 3, 4. Então, onde foi que apareceu aqui a insaturação? Entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, a gente dá o nome de ômega 3. Então, quais são as propriedades físicas dos ácidos graxos? Elas são determinadas pelo comprimento,
e pelo grau de insaturação da cadeia hidrocarbonada. Tá? Como eu falei para vocês, o grau de insaturação quer dizer as ligações duplas. Cada ligação dupla ali é uma insaturação que vai modificar o ponto de fusão e ele tende a ser mais líquido na temperatura ambiente. Então, a cadeia hidrocarbonada apolar, já essa cadeia hidrocarbonada ela é apolar, então a característica dela já é ser insolúvel em água. É responsável pela baixa solubilidade dos ácidos graxos na água. O grupo carboxílico que vocês observaram aqui, que está presente em todos os ácidos graxos, né? Ele apresenta uma dupla ligação aqui, não apresenta? Cadê aquela imagem? Aqui. Ele apresenta uma dupla ligação aqui com oxigênio. E essa dupla ligação confere um pouco de liquidez, né, aos compostos. Então, o grupo carboxílico, que é polar, ele é responsável pela leve solubilidade dos ácidos graxos de cadeia curta em água, devido à ligação dupla do grupo carboxílico, tá? Então, a temperatura ambiente, ou seja, 24 graus Celsius por aí, os ácidos graxos saturados não têm ligação dupla de 12 carbonos, 24 carbonos, tem consistência de cera. Por que eles não têm consistência sólida? Já que eles não têm saturação, eles só têm a saturação do ácido graxo. Por que do ácido carboxílico? Porque a cadeia de carbono deles é curta. Então, só aquela insaturação ali da carboxila já é suficiente para deixar eles em um ponto de fusão que tem uma consistência, permitem eles ter uma consistência de cera à temperatura ambiente, né? E não totalmente sólido. Então, os ácidos graxos insaturados de mesmo comprimento, eles são líquidos ou líquidos oleosos. Então, nesse mesmo comprimento, se eles tiverem insaturações, eles já vão ter uma consistência líquida oleosa. Então, aqui é um exemplo da estrutura, né, do ácido esteráceo. Ele tem uma cadeia carbônica de 18 carbonos e não tem nenhuma insaturação. A única insaturação que ele tem aqui é a do grupamento carboxila, mas ele em temperatura ambiente, ele tem a consistência, não tem a consistência totalmente sólida, porque ele tem uma cadeia curta, 18 carbonos é considerado uma cadeia curta, tá? Então, esse grupamento carboxílico ainda consegue segurar o ponto de fusão dele a 69,6 graus Celsius. Já o ácido oleico, ele tem também 18 carbonos na sua cadeia carboxílica. Então, esse vermelhinho aqui é o grupamento carboxílico e é na sua cadeia carbonada, perdão. E a cauda aqui é a cauda, né, do ácido graxo. O ponto de fusão dele cai para 13,4. Então, ele é oleoso, tem uma consistência líquida oleosa na temperatura ambiente por conta dessa insaturação aqui no carbono 9. Então, esse delta que apareceu aqui na nomenclatura, que eu não falei anteriormente, ele está sinalizando onde está a insaturação que eu falei anteriormente que existe. Então, o ácido oleico tem 18 carbonos na sua cadeia, apresenta uma insaturação e essa insaturação está localizada no carbono 9. É o primeiro carbono aqui, entre o 9 e o 10, mas a gente coloca aqui o número 9. Então, aqui é um exemplo de ácidos graxos saturados. Então, a gente tem a molécula aqui da carboxila, a cadeia, né, carbonada, e a gente observa que eles não têm ligações duplas, ok? Então, são saturados. Aqui vocês observam que onde tem a ligação dupla, ele dá uma quebradinha assim, digamos, né? Tem uma inclinaçãozinha. Então, aqui a gente tem mistura de ácidos graxos saturados e insaturados. Insaturados são esses que apresentam aqui a ligação dupla. E os triacilgliceróis, triglicerídeos, também em algumas literaturas chamado de triglicerídeos, que são as gorduras.
São ésteres de ácidos graxos e glicerol. São lipídios mais simples e constituídos a partir de ácidos graxos. Eles são compostos por 3 ácidos graxos, cada um em ligação éster com uma única molécula de glicerol. Vou mostrar na imagem para vocês, vai ficar mais fácil para visualizar. Então, quando eles apresentam 3, são constituídos por 3 ácidos graxos, ok? Quando esses 3 ácidos graxos são do mesmo tipo, a gente dá o nome de triglicerídeos ou triacilgliceróis simples. Quando eles são diferentes, eles são chamados de mistos. Então, aqui é um glicerol, a molécula do glicerol, né? As carboxilas, a hidroxila aqui na extremidade. Esse vermelhinho aqui é o glicerol. E as 3 cadeias, tá? As 3 cadeias de ácidos graxos, né? Que a gente viu aqui anteriormente em 3 posições diferentes. Quando eles são iguais, a gente dá o nome de simples, triacilgliceróis simples. Quando eles são diferentes, cadeias diferentes, observa que aqui a gente tem uma diferença nessa cadeia do meio. A gente dá o nome de triacilgliceróis ou gliceraldeídos mistos. Então, onde eles estão presentes? Eles estão presentes no tecido adiposo dos vegetais, né? Então, aquele tecido que reserva gordura. Aqui, observa essas bolas grandes aqui, é de gordura, tá? Então, tá ali no tecido adiposo. Em alguns animais, serve de estoque de energia, de isolante térmico, né? Nos animais, nos pinguins, nos ursos polares. Nas sementes, óleos nas sementes, que serve também de fonte de energia, tá? Então, aqui a gente tem a semente da uva, o óleo da uva. Gotículas de gordura, né? Na célula animal. E aqui a gente observa uma parede celular. Então, isso aqui é uma célula vegetal. As estruturas mais escuras são proteínas, rodeadas por estoques de óleos, tá? Então, essa parte aqui são óleos, essa parte branquinha, ok? E aqui são as células. Então, quais são as vantagens das gorduras? A gente sabe que existem outras fontes de reserva de energia nos vegetais, os amidos, nos animais, o glicogênio, mas qual a vantagem de se armazenar energia na forma de gordura? Existem 2 vantagens, em vez de se utilizar o glicogênio ou o amido, tá? Os átomos de carbono dos ácidos graxos estão mais reduzidos do que os açúcares, no caso dos carboidratos. Se eles estão mais reduzidos, então a sua oxidação libera o dobro de energia em comparação com os carboidratos. Então, se a gente estoca energia na forma de gordura, quando a gente vai oxidar essa gordura, a gente tem muito mais energia do que se a gente tivesse guardado gordura na forma de carboidratos, ou seja, na forma de açúcar. Então, é mais saudável você comer gordura do que você comer açúcar, em termos assim de grande quantidade. Depois, para liberar energia, depende do seu metabolismo, depende da quantidade de energia que você gasta. Porém, para a bioquímica, a gente precisa entender que as gorduras liberam mais energia do que os carboidratos. As gorduras são hidrofóbicas, ok? São moléculas apolares, não se misturam em água, como a gente pode observar nas suas moléculas. Logo, o organismo não precisa, tem que corrigir aqui esse slide, tá? O organismo, depois eu corrijo, não precisa carregar o peso extra de água. Então, a gordura, ela não vai absorver a água do nosso organismo. Para poder degradar ali a gordura, a gente não vai utilizar água, vamos utilizar outros compostos, né? Mas a água, porque a água não vai diluir a gordura, ok? Porque é um composto apolar, né? Não é hidrossolúvel. Então, a gente não precisa comer gordura e depois tomar aqueles 3, 4 litros de água. Quando a gente come muito carboidrato, que a gente tem que tomar muita água, né? Ou a gente come outras coisas, tem que tomar muita água para poder ajudar, né? Então, a gente, no caso das gorduras, isso não acontece. Ela não absorve a água do nosso organismo. A gente não fica desidratado. As ceras são ésteres de ácidos graxos saturados,
e insaturados de cadeia longa, de 16 a 30 carbonos. Elas servem como energia e impermeabilizante de água. Então, a gente observa a cera aqui nas folhas, né? Protegendo a folha da absorção excessiva de água. Já pensou se a folha for absorver toda a água que cai da chuva, né? Ela vai apodrecer. É verdade? Então, ela tem essa proteção aqui. Por isso que a gente vê esses hidatórios daqui, as gotículas de água, né? Depois, porque elas ficam aqui, a planta não absorve tudo, né? Exemplos de ceras no caso das abelhas, que a gente vai observar daqui a pouco, no mel. Então, qual é a função? Proteção, né? Elas provocam uma camada de proteção nas células, flexibilidade, lubrificação, impermeabilidade, tá? Porque impede a entrada de água. Então, por que a gente tem cera no nosso ouvido? Tem algum motivo para a gente ter cera no nosso ouvido e não tem em outra parte do corpo. É para evitar a entrada de água, tá? Então, a gente só tira o excesso, mas a gente não pode tirar toda a cera, 100% da cera do nosso ouvido, não, porque ela tem uma função ali, tá? Tem que tirar a cera, tá? Não tô falando que não tem que tirar a cera, pelo amor de Deus. Mas não pode tirar 100%. Indústria farmacêutica, cosméticos, né? Utilização para hidratação da pele, do cabelo, enfim, muitas funções. Então, o principal componente das ceras das abelhas é um éster de ácido palmítico com um álcool. Construído com cera de abelhas, um favo de mel é firme a temperatura de 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e completamente impermeável à água. Então, é um ambiente extremamente protegido para as abelhas. Lipídios estruturais em membranas. Então, lembra lá quando a gente estudou as membranas, que a gente viu que tinha moléculas de colesterol ali na membrana, que tinha moléculas de lipídios, de gordura, que tinha aquela bicamada lipídica, né, que protegia a célula. Então, ela faz parte de uma função estrutural também. 5 a 10% da massa seca, na maioria das células, são de lipídios estruturais de membrana. A membrana ela possui uma dupla camada lipídica, que atua como barreira à passagem de moléculas polares e de íons, tá? Ou seja, de água e de outros íons. Os lipídios de membrana são anfipáticos. O que quer dizer anfipáticos? Eu já expliquei esse termo anfi para vocês, que geralmente anfis são dois polos diferentes, né? Então, se a gente está falando anfi com relação a íons, seria um positivo e um negativo. Se a gente está falando anfi com relação à polaridade, um polar e o outro apolar, extremidades diferentes. Então, aqui a gente está falando com relação à afinidade com a água. Então, eles são anfipáticos porque eles têm uma extremidade hidrofóbica, não se misturam com a água, tem fobia de água, e uma hidrofílica, que tem afinidade com a água, tá? Porque na membrana plasmática precisa entrar água também, mas a gente não pode deixar que entre de forma desmedida. Principais tipos de lipídios de membrana: glicerol-fosfolipídios, galactolipídios, sulfolipídios, lipídios de tetraéter-árqueas, que permite que elas consigam sobreviver em ambientes extremamente inóspitos, com temperaturas extremamente elevadas, esfingolipídios, esfingosina e esteróis. Cada lipídio vai ter uma função, tá? Diferente da função de armazenamento que a gente citou anteriormente. Então, aqui eu estou trazendo exemplos dos lipídios que compõem a membrana plasmática. Então, a gente observa aqui a cadeia lateral, o grupo carboxílico, é o grupo polar, que vai fazer a ligação com a água, que é essa parte aqui de fora. E essa parte aqui de dentro, que é o ácido graxo, é a parte hidrofóbica, tá? Então, não vai ter interação com a água aqui dentro. E aqui são as proteínas, que vão dizer quem pode entrar e quem pode sair. Então, aqui é um resumo dos lipídios estruturais de membrana, do que eles são formados. Lipídios de armazenamento, os triacilgliceróis, tá? Eles são formados por uma cadeia de glicerol em cima, seguido das cadeias laterais de ácidos graxos. Esse aqui a gente estudou, não foi? Quando os ácidos graxos são iguais, a gente dá um nome de simples. Quando eles são diferentes, a gente dá um nome de misto. E a gente tem uma classe de lipídios de membrana,
que eles são polares, tá? Nós conhecemos os fosfolipídios, os glicolipídios. Nos fosfolipídios, eles estão divididos em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Os glicerofosfolipídios, eles são compostos, como o próprio nome já diz, de uma molécula de glicerol na lateral, 2 cadeias de ácidos graxos e um grupamento fosfato e o álcool, ok? O esfingolipídios, como o próprio nome diz, esfingo, eles são constituídos por uma molécula de esfingosina, uma cadeia de ácidos graxos e o componente fosfato ligado com a clorina. Os glicolipídios, a exemplo do esfingolipídio, são compostos pela esfingosina, uma cadeia de ácido graxos e mono ou oligosacarídeos. Outro exemplo aqui de lipídios estruturais de membrana, um exemplo, porque aqui a gente trouxe de forma didática, né? Aqui é o exemplo da estrutura química. Então, como é que ele se dispõe? Estrutura geral. O glicerofosfolipídio, composto por uma molécula de glicerol, uma cadeia de ácido graxo saturado, ou seja, não tem nenhuma ligação dupla aqui na cadeia do ácido graxo. Exemplo, ácido palmítico. E o outro composto é um ácido graxo insaturado. Exemplo, ácido graxo, o ácido oleico, ele apresenta essa insaturação aqui. E o grupamento fosfato. Nós temos outros exemplos, né, de lipídios representados pelos esteroides, que são derivados de óxidos dos esteroides, são derivados oxidados dos esteroides. Exemplos, hormônios que circulam pela corrente sanguínea do local onde são produzidos, mas vão atuar lá em outros tecidos e onde causam mudanças no metabolismo. Então, aí o pessoal dos esteroides deve conhecer bem isso aí. Os principais grupos são os hormônios, né? Os hormônios sexuais masculinos e femininos. Progesterona. Lipídios como sinalizadores intracelulares. Então, os lipídios, muitas vezes, eles moldam e modificam a expressão de alguns genes, dependendo do ambiente. Então, eles regulam a estrutura celular e o metabolismo. Na membrana, a membrana ela serve como reservatório de moléculas mensageiras que são liberadas dentro da célula em resposta a sinais externos. Exemplos de algumas enzimas, proteínas. E aí as plantas produzem compostos lipofílicos, substâncias voláteis utilizadas para atrair polinizadores, repelir herbívoros, atrair organismos que defendem a planta contra herbívoros, ou comunicação entre as plantas. Então, quem disse que as plantas não falam? As plantas falam, sim. Quem disse que as plantas não conversam uma com as outras? Sim, elas conversam. Quem disse que as plantas não conversam com os animais que estão ao seu redor? Conversam também, através de compostos voláteis, sinalizadores, que essa mensagem foi recebida de lá da membrana plasmática, que é quem tem um contato com o ambiente externo, que ativou enzimas e proteínas e mandou a informação para produzir, por exemplo, compostos voláteis para atrair abelhas para polinização, né? Para expelir herbívoros que estão ali degradando as folhas, para proteger a célula, tá? Então, as plantas se comunicam sim, tá? Há sim forma de comunicação entre as plantas e através desses compostos voláteis. Exemplo, o jasmonato, lipídios de membrana, que ativa a defesa das plantas em relação a danos por insetos. Todos esses compostos aromáticos, por exemplo, o eucalipto, né? Diversos compostos aromáticos das plantas, a alfazema, o odor das flores, o odor das flores, né? O aroma das flores, perdão. Tudo isso tem uma função celular, não é só para a gente poder sentir e achar muito bom, tem uma função. Lipídios como cofatores e pigmentos. A vitamina A, por exemplo, é um pigmento fotossensível ao olho dos vertebrados e é regulador da expressão durante o crescimento de células epiteliais. Então, a deficiência de vitamina A está relacionado a quadros de cegueira noturna, problemas na visão. Então, a vitamina A é extremamente importante.
Vitamina E, ela funciona na proteção dos lipídios de membrana contra danos oxidativos, então é extremamente importante com relação à proteção da célula contra os radicais livres. As ubiquinonas e plastoquinonas, que vocês já devem ter ouvido falar lá da biologia, são derivados de isoprenoides, é um grupamento de composto químico, e são transportadores de elétrons, no caso das ubiquinonas, nas mitocôndrias, lá no processo de respiração celular, e no caso dos plastoquinonas, lá nos cloroplastos, no processo de fotossíntese. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Estou à disposição para tirar as dúvidas e estudem. Eu já disponibilizei o livro lá, o livro que a gente estuda é o livro de Griffiths, ainda estou lá em genética. O nosso livro de princípios de bioquímica, tá? Tá lá disponível. Então, tenham um bom dia, um abraço, fiquem com Deus.